Da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, amados, estarmos mais uma vez juntos nesse tempo de estudo, e nós mais uma vez vamos estar aqui ministrando sobre o seu coração Apocalipse sem medo. E Apocalipse sem medo é uma fonte inesgotável de Deus na nossa vida. Por isso nos deixa tão feliz, e por isso esse momento é tão especial, esse momento que estamos juntos, esse momento com esse grupo de irmãos, esse grupo da igreja que não tem deixado nada impedi-los de refletir junto comigo e aprender junto comigo em Apocalipse sem medo. Nós estamos aí o estudo é o 12, né, Fábio? Tarse 12, né? É o 12. Nós estamos o Cordeiro e o Livro, parte 3. Continuamos ainda a parte 3. Hoje você vai ter surpresa, como já tem sido a parte 1, a parte 2, neste estudo, neste capítulo que é o Cordeiro e o Livro. Parte 3 hoje é fantástico. Então, como eu sempre mando esse abraço, né, especial para você, esse abraço é todo carinhoso para você que nos acompanha, para você que junto conosco nós estudamos, nós aprendemos, nós refletimos na palavra de Deus e certamente estamos alimentados. Eu quero mandar um abraço aqui muito especial e gostaria, Tati, que você gravasse aí, porque já quero que você mande para essa pessoa, o Eurípides. Eu quero deixar aqui o nosso momento de alegria, de oração pela sua vida e mandar aqui o abraço para a Delma. Oi, Delma. Conte conosco, nós estamos orando por você e nós queremos ver você firmada e a sua saúde seja estabelecida no Senhor. Esse é o desejo nosso para cada irmão, nesse tempo tão difícil, nesse tempo que nos deixa ansioso, com medo, né, dessa pandemia, mas Deus é conosco e Deus é com você. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo seu patrocínio, Delma. Um abraço, muito obrigado, Eurípides, pelo seu zelo, Frávia e toda a sua família. E da mesma forma eu quero deixar o meu abraço aqui a todos que estão me acompanhando, a todos que têm deixado um tempo, têm guardado esse tempo para aprender de Deus. O meu abraço aqui a Tarsis, que tem acompanhado, esse companheiro fiel, esse irmão leal, que tem parado tudo que tem feito para me ajudar e nos ajudar nesse momento de gravação, de estudo, né? Sempre alguém aqui nos aumenta a nossa estima de estarmos com alguém aqui. Ô Fábio, meu abraço a você, querido, que tem lutado aí, né, para que essa internet não falhe. Querido, eu quero mais uma vez então colocar diante de você o Cordeiro e o Livro, parte 3. E pastor, eu não consegui acompanhar. Entre no YouTube, entre no nosso canal, vê o finalzinho do estudo 1, vê o final do estudo 2 desse capítulo e entre no estudo 3 para que você possa acompanhar, porque é um estudo complexo e nós temos ministrado um tempo bem curto para que você possa refletir, raciocinar e então aprender. O Cordeiro e o Livro, parte 3, observação necessária para fazermos neste capítulo, nesse estudo. Um abraço, eu já quero liberar daqui uma bênção especial sobre você. E eu só clamo ao Santo Espírito de Deus. Eu clamo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa derramar sobre você a unção do entendimento e que o seu coração possa receber do melhor de Deus. Nós oramos, agradecido por esse momento, agradecido pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero dizer para você nessa manhã, introduzir esse estudo ao seu coração. Desde o começo do mundo tem havido calamidades naturais, e estará sempre acontecendo aquilo que nós não queremos que aconteça. Mas desde o começo do mundo tem havido calamidades naturais. A partir do 6º selo, as calamidades serão
sobrenaturais. Presta atenção nisso. É o selo que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos dar uma caminhadinha a mais. Então, a partir do sexto selo, as calamidades serão sobrenaturais. Deus mesmo estará derramando a sua ira sobre a terra. Presta atenção nisso. Por isso, no livro de Apocalipse, irmãos e igreja, você que me ouve, existem vários parênteses. E o capítulo 7 é um deles. Presta atenção. No livro de Apocalipse existem vários parênteses. E o capítulo 7 é um deles. Observe que o sétimo selo é retomado no capítulo 8. É isso que eu quero que você entenda. Por isso eu pedi para você estar atento, para que você possa compreender. Então vimos, e nós podemos introduzir, vimos que o sexto selo é uma advertência de Deus a respeito da tribulação que está vindo. Presta atenção. Vimos que o sexto selo, igreja, irmãos que junto comigo está nesse momento, é a advertência de Deus a respeito da tribulação que está vindo. Mas antes disso ocorrer, Deus selará os seus dois povos. Antes dessa tribulação acontecer, Deus vai selar os dois povos. Que dois povos é este, pastor? Você está ligadinho para entender isto? Que dois povos que vão ser selados? É exatamente os judeus e a igreja remida. Presta atenção nisso. Então muita gente não observou esse entendimento ainda, essa revelação em Apocalipse. Então tem dois momentos, dois povos separados e que Deus está de olho para cumprir todo a sua aliança determinada. Então antes, eu vou repetir essa introdução. Vimos que o sexto selo é uma advertência de Deus a respeito da tribulação que está vindo. Mas, antes disso acontecer, igreja, e vocês que me acompanham, Deus selará os seus dois povos, os judeus e a igreja. Por isso, entenda isso. Vou falar um pouquinho e entrar na questão dos 144 mil selados, tá? Para que você tenha uma compreensão. Você vai acompanhar, e você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, tá? E conforme a gente vai ministrando o estudo, nós vamos lendo. Apocalipse capítulo 7, a minha Bíblia está aqui aberta, preparadinha, versos de 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro verso. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvores alguma. Presta atenção. Então, querido, nós já encontramos aqui, e aí nesse introdução, eu quero que você entenda algo muito especial. O vento do verso 1 é o vento do juízo de Deus. Por isso, neste momento, no momento que estará acontecendo essa questão que eu citei, o que vai acontecer? O que vai ocorrer? Vai estar os anjos guardando nos 4 cantos da terra, para poder receber de Deus a ordem final. Você encontra em Jonas capítulo 1, versos 4, você encontra em Isaías capítulo 11, 15, você encontra em Êxodo 15, 10, e a Bíblia então nos dá esse suporte, e eu não vou ler os textos para que você possa lá ler, para que seja menos a nossa ministração, para que você possa compreender. Os anjos e os ventos são quatro porque apontam para a criação e o mundo. O número 4 aponta para o mundo criado. Os 4 ventos, querido, aponta para os 4 pontos cardeais da terra. Primeiro parágrafo, eu quero
trazer ao seu coração a questão da marca, a marca em si. O Senhor manda que eles aguarde até que todo o servo de Deus seja selado. Entenda isso. O Senhor manda que os anjos, que eles aguardem até que todos os servos de Deus sejam selados. O interessante é que o anticristo também fará uma marca. Mas antes disto, o próprio Deus marcará o seu povo. Presta atenção. Então, por isso que você encontra no texto os anjos recebendo a ordem de Deus para que aguarde um momento, para que Deus possa então selar o seu povo. E eu quero que você entenda, compreenda, que o anticristo vai marcar aqueles que é dele. Mas antes dele marcar o que é dele, o próprio Deus já marcará o seu povo. Os israelitas são selados antes das 4 primeiras trombetas que atingem a terra. Árvores, mar, rios e hostes celestiais. Não sabemos que marca será essa. Não temos a compreensão de que marca será essa. Mas é algo que será reconhecido pelos anjos enviado para julgar a terra. Essa é a maneira de que Deus vai resguardar ou preservar os seus escolhidos, enquanto executa o seu juízo sobre a humanidade. Então é isto que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Por isso, embora Israel seja amado por Deus, embora Israel seja amado profundamente por Deus, eu quero que você entenda, eles estão em incredulidade. Eles ainda estão em incredulidade. Eles, na verdade, estão em rebeldia contra Deus. Você sabe, porque eles ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então, mesmo Deus amando Israel, amando o seu povo, eles estão em incredulidade. E está nessa incredulidade, eles estão em rebeldia contra Deus. E isto Deus vai se consertar, isso Deus vai se acertar, isso Deus vai resolver com eles. Tá? Então você precisa entender essa questão. As profecias indicam, irmãos, que eles continuarão, presta atenção nisso, as profecias indicam que eles continuarão assim até o último dia. Deus, todavia, permanece fiel à sua aliança com o seu povo, a sua aliança com eles e conosco. Deus é fiel na sua aliança. Ele cuidará de Israel por causa da sua aliança estabelecida com os profetas. Então ele continua guardando, ele continua cuidando de Israel por causa da sua aliança. A respeito da relação das 12 tribos, 3 fatos devem ser observados rapidamente. A tribo de Rubens, ela é o primogênito de Israel, mas devido à sua pecaminosidade, perdeu o seu direito de primogenitura para Judá. Isso você encontra, se você quiser passar os olhos e refletir, 1 Crônicas, capítulo 5, versos de 1 ao 2. Assim Judá é mencionada primeiro. A tribo de José recebeu porção dobrada, uma vez que Manassés era o seu filho e o próprio José é mencionado.
Primeira Crônica, você vai encontrar. Ezequiel capítulo 48, versos 4 e 5. Durante o milênio, José terá a porção dobrada do direito de primogenitura. A tribo de Dan é omitida por causa da sua idolatria. Juízes 18, 30 a 31. 1 Reis 12, 29 a 30. 2 Reis 10, 29. Daniel 49, 17. Você encontra esse fato bem claro. Pois bem, parágrafo B, o número. Eu quero nos atentar aqui em Apocalipse. O número. Assim como não podemos saber como será a marca, também parece difícil afirmar se esse número de 144 mil é literal ou simbólico. Com base, querido, em várias opiniões de muitos teólogos, e nelas eu me baseio e também concordo, não estou dizendo que eu sou teólogo, eu sou um mero estudante e discípulo da palavra do Senhor. Mas os teólogos, com base naquilo que eles têm sugerido, né, a questão dos 144 mil, a respeito se é literal ou simbólico, a opinião é que se refere a um número literal. A opinião é que se refere desses teólogos, de muitos desses teólogos, vamos dizer que não são todos, que é um número que se refere a um número literal. Podemos, no entanto, amado, estar certo de que se refere a Israel e não à igreja. O remanescente dos judeus será salvo. Pois bem, o arrebatamento dos santos. Vamos lá, vamos nos deter no capítulo 7, versos 9 ao 17. Nós vamos citar alguns. Aqui vemos que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Este é o arrebatamento dos santos vencedores, que estarão sendo preparados neste momento. Deus preserva os judeus através de um selo, mas os santos redimidos da igreja serão arrebatados tais. Então Deus vai preservar Israel, guardando através do selo. Mas aqueles que foram remidos, Fábio, no sangue de Jesus, serão arrebatados. Aqueles que é a igreja, por isso é os dois povos distintos que encontramos em Apocalipse. Então a igreja será arrebatada. O judeu será preservado, mas ficarão na terra, enquanto os vencedores serão arrebatados. Parágrafo 3º. A grande multidão, a inumerável, que está lá no versículo 9 de Apocalipse 7. Vamos ler. Versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e língua que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Eu quero falar desse versículo. A grande multidão inumerável, né, que ela cita, a grande multidão refere-se aos redimidos. Se refere-se aos redimidos nas nações, através de todas as gerações que são inumeráveis e que constitui a igreja do Senhor. Atos 15, 14 e 19, você encontra uma referência a respeito disso. Você também pode ler, querido, para melhor
reflexão Romanos 11, 25. E você pode dar uma olhada lá para Apocalipse, capítulo 5, versos 9. Essa multidão é procedente de todas tribos, línguas, povos e nações. Então, o parágrafo, amado, o parágrafo 4, tendo vestiduras brancas e ramos de palmeiras nas suas mãos. O que isso vem a ser? Está aí no versos 9 de Apocalipse 7. Presta atenção nisto. As vestes brancas apontam para a purificação que receberam por meio do sangue do Cordeiro. Sabe, Tati, nós vestiremos essa veste branca. Nós recebemos essa purificação por meio do sangue do Cordeiro. Como se ler no verso 14. As de justiças, né? Vamos ver. Você quer ler comigo? Nós podemos olhar aqui, olha. Versos 14. Diz assim: a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto aos grandes rios Eufrates. Queridos, menciona a liberação dos anjos e que os anjos, amado, não vão poder julgar, não vão poder, amado, aplicar, na verdade, o julgamento ou a justiça, o julgamento de Deus sobre estes. As vestes estão no plural, indicando as vestes de salvação e os atos de justiça. Vamos lá, Apocalipse 19, versos 8. Vamos ler, 19 versos 8. O que diz? Apocalipse 19, versos 8. Está aqui. Vamos lá. Apocalipse 19, versos 8, nos diz o seguinte: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecentes, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha aí, a justiça do santo. É isso que a palavra de Deus nos mostra, né? Que nós receberemos essa justificativa, porque fomos lavados no Cordeiro Santo. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Santo. Por isso está citado aí os versos 8 do capítulo 19. Vamos observar aqui. Os ramos de palmeiras fazem alusão a quê? Eu estou exatamente, amado, levando a você a entender aí o capítulo 7, o versos 9, capítulo 7 de Apocalipse. Me ajuda aí, amado. Se tiver, não for isso, vocês me chamam aqui que a gente faz a recapitulação, a gente faz a correção. Olhe lá, capítulo 7, do versos 9. Eu estou falando aqui, porque depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão. Eu estou falando da multidão. Eu já falei da multidão. Olhei a multidão, a qual ninguém podia contar, e de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante ao Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Eu estou agora citando as palmas. Eu estou me referindo às palmas que estavam sobre as mãos, os ramos, né? Os ramos de palmeiras. Faz o que? Alusão ao quê? O que elas representam? As festas dos tabernáculos. As festas dos tabernáculos, em que o povo se alegrava na salvação do Todo-Poderoso, na salvação do Deus Salvador. Assim vemos que essa multidão desfrutará de uma eterna festa dos tabernáculos. Amém? Levítico 23, amados. Levítico 23. Eu preciso citar esse texto a partir do versos 40.
4 versos ao 44. Diz assim: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores famosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosa e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante ao Senhor, vosso Deus. Celebrareis estas como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º, celebrareis 7 dias, habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você prestou atenção nisso? Então Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos e Deus tem o seu testemunho. Então, esse texto nos leva a entender que Ele deseja que o seu povo expressa o que Ele já fez no passado, os livramentos que Ele deu ao seu povo, e aquilo que Ele tem revelado, e aquilo que Ele deseja que você praticais. Os ramos de palmeiras eram para lembrar ao povo o suprimento de Deus no deserto e na tribulação. Assim a multidão, amados, dos remidos celebram a vitória sobre a tribulação. Ele revela isto. É interessante que eu e você viemos observar, para que o nosso coração venha cada dia se apacentar e acalmar, porque Deus é Deus fiel e não tem nos faltado com a sua mão poderosa em cuidar de cada um de nós. Por fim, os justos florescerão como as palmeiras nos átrios do Senhor. Querido, olha o que diz Salmos 92, versos 12 e 13. Olha o que diz a palavra de Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu fico aqui tremendamente tocado. Deus tem sido fiel, e tem muita gente que não tem percebido a fidelidade de Deus. Quando passa, Tarso, por um aperto aqui, quando passa, Fábio, por uma situação ali, tem reclamado de Deus. Deus é o Deus que tem livrado o seu povo desde a antiguidade e até os dias atuais. É um Deus que tem feito, amado, o que ninguém faria. É um Deus zeloso, Tarso. Essa é a palavra correta. A observação que eu quero fazer, amado, do capítulo 7, versos 13 e 14, diante de vocês que me ouvem, de vocês que estão estudando comigo, e diante desses dois amados que aqui estão, o que eu quero observar no capítulo 7, versos 13 e 14. A grande tribulação aqui não pode significar o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção. Essa tribulação citada no versos 13 e 14 do capítulo 7. Vamos lá. Versos 13 e 14 do capítulo 7. Vamos lá. Junto comigo, vocês estão ligadinhos aqui. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? Versos 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam
no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. É preciso dar um glória a Deus. Mas é preciso você entender. A grande tribulação aqui não significa, não pode significar o grande e terrível dia do Senhor. Então, que tribulação é esta, pastor, que está sendo mencionada? Esses aqui, amados, ainda, nós sabemos primeiramente que esses aqui, nesse momento, ainda não começou a grande tribulação do dia do Senhor, que começa no 7º selo. Portanto, o versículo aqui deve estar nos mostrando e nos revelando e nos aponta para as tribulações que passamos, todos nós, todos aqueles que servem o Senhor Deus fielmente. Então, esse texto aponta para aqueles que vivem uma luta diária, porque é fiel à palavra do Senhor. Estes que se apresentaram, foram estes que passaram pelo grande sofrimento, mas não é a tribulação do terrível dia do Senhor. Será que ficou claro o seu coração? Você me compreendeu? Você compreendeu, Tarsis? Compreendeu aí, Fábio? Para que eu entenda se eles compreenderam. Então, essa tribulação diária que nós estamos vivendo, porque nós somos fiel à palavra, porque nós somos a carta escrita do Cordeiro Santo, porque nós nos reunimos no domingo e glorificamos e exaltamos o Senhor, porque nós somos motivadores pela palavra e queremos motivar outro a fazer uma adoração por excelência. É aquele momento que o pastor te chama e te convida a fazer, querido, uma adoração e ser encontrado como adorador. Esses que estão vivendo nesse mundo que é contrário à palavra do Senhor. É esses que estão sendo agora vestidos das vestes brancas e justificados pelo sangue do Senhor. É isso que eu quero que você entenda, amados. Então, amados, aquele que serve o Deus fielmente. Além disso, a grande multidão aqui se refere a todos os vencedores de todas as épocas, e não somente aqueles que serão salvos durante a grande tribulação, propriamente dito. Por isso, seja um fiel no adorar o Senhor. Seja um fiel na palavra do Senhor. Querido, mais um parágrafo. De pé diante do trono. A expressão aponta claramente para o que Jesus disse em Lucas. O que indica claramente o arrebatamento. Isso nos mostra que o arrebatamento dos crentes vencedores acontecerá antes da grande tribulação. Lucas 21, versos 34 e 36, eu preciso ler para você, para que você tenha uma clareza maior nesse estudo. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha o que esse texto diz. Olha, igreja, o que esse texto está nos revelando. Eu e você precisamos estar atentos. Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. Por isto, para mais um parágrafo, e nós já estamos indo para o final, a vida na eternidade. Presta atenção nisto.
Presta atenção que isso aqui é especial, Tais. Como será a nossa vida na eternidade? Nesse trecho, irmãos, do capítulo 7, podemos ter um vislumbre da vida na eternidade. Nós podemos aqui encontrar uma revelação poderosa da nossa vida na eternidade. O que nós encontramos como revelação? No capítulo 7, verso 15. Nele nós vemos que, vamos ver, Apocalipse capítulo 7, versos 15. Estou indo para o final. Diz o seguinte: por isso então, diante do trono de Deus, por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eu vou ler de novo. Por isso então estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. O que nós podemos então encontrar, sobre revelação na vida, na eternidade? Servimos ao Senhor dia e noite no seu santuário. Versos 15. Esse serviço será um serviço sacerdotal de adoração e ministração diante do trono. Deixa eu fazer uma observação a você que me ouve. Trabalhe, prepare, aprenda a adorar enquanto vivemos na vida terrena, para você ser aprovado na vida eterna como adorador. Que o texto está falando que você vai precisar ser um verdadeiro adorador e você precisa ser aprovado. Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Versículo 15 aí está. A habitação de Deus será a nossa habitação. No sentido amplo, amado, podemos dizer que Deus mesmo será a nossa habitação, Tarsis. Ele será a nossa habitação. O Cordeiro nos pastoreará e nos guiará à fonte das águas viva. Pastor, onde está isso? Você quer ver? Versículo 16. Vamos lá, versículo 16. Nós já estamos encerrando mesmo. Versículo 16 e 17. Venha comigo. Diz assim a palavra de Deus: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol nem calma alguma cairá sobre eles. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. Olha só, as fontes, Fábio, das águas vivas. E quem nos conduzirá? Olha aí, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Nós seremos apacentados, nós seremos conduzidos, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Eu tenho certeza, querido, que eu prestarei conta a esse meu Deus. E eu tenho trabalhado para que Deus encontre no meu coração um coração justo com atitudes justas, em desejar que você aprenda com todo o seu coração, corpo, alma e espírito, que você aprenda com toda a sua força a ser encontrado como adorador. O Cordeiro nos pastoreará e nos guiará à fonte de água viva. Pastorear aqui significa alimentar. Naquele tempo nada nos faltará. Olha o que diz, olha o que o Senhor está nos prometendo. Além disso, beberemos da fonte da água da vida, que é o próprio Deus eterno. Querido, seja uma igreja viva,
Seja uma igreja que adore. Seja uma igreja que seja disponível para adoração. Não teremos fome, Tarsis e Fábio, sede ou calor. É o que está no versículo 16 de Apocalipse 7. Debaixo do pastorear de Deus, nada nos faltará. E nunca mais sentiremos qualquer necessidade. Deus nos enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. Lágrimas é sinal de insatisfação. Lágrima é sinal de sofrimento. Lágrima é sinal de tristeza. E eu creio que o Senhor limpará dos meus olhos e dos seus olhos. Você que foi encontrado fiel. Você que não mediu o esforço de apresentar uma adoração poderosa. Você que está reunido na igreja, entendendo que Ele é digno de toda adoração. E que Ele precisa encontrar adoração no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso, amado. Deus enxugará desses olhos toda lágrima. Lágrima é sinal de insatisfação. As águas da vida são para a satisfação. Deus tirará as águas da lágrima de insatisfação e nos dará a água viva que nos saciará, que nos trará alegria. Neste capítulo, amados, nós podemos concluir como Deus cuida do seu povo. Nesse capítulo, nós podemos entender que Deus é um Deus todo-poderoso e fiel para cuidar daqueles que é seu. Quando estivermos prestes a julgar a terra, Ele selará o seu povo terreno, os judeus, e arrebatará o seu povo celestial, que é quem? A igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que você seja encontrado em meio a este, como igreja fiel, como a noiva de Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço. A minha vida junto com você, no nome de Jesus.